Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta edición del After de los Derechos, este espacio de Amnistía Internacional donde nos reunimos todos los viernes para hablar sobre los temas que fueron o que están siendo tendencia, siempre con la perspectiva de los derechos humanos. ¿Cómo están? Cuéntenme desde dónde están siguiendo esta transmisión. Esta es una edición internacional, sí, el After de los Derechos internacional, porque hoy vamos a conversar con una entrevistada internacional. Atención, ¿cuándo esto? En esta edición del 19 de junio del 2020. 26 grados, la temperatura actual subió de repente, estamos con un calorcito. Hola Andrea, ¿qué tal? Hola Han, Dino. Hola desde Brasil. Ah, mira, ya empiezas que también hoy nuestro público es internacional. Me saluda acá Tiff Cámara, es el name de este perfil que se está sumando. ¿Cómo están? Desde Brasil, desde Paraguay, cuéntenme desde qué otros países o ciudades están siguiendo esta transmisión. Y les contaba que esta es una edición internacional porque vamos a hablar con Laura Molinari. Ella es consultora de campañas de Amnistía Internacional Brasil. Voy a tratar de conectarme ya con ella mientras les explico de qué vamos a hablar, porque es un tema que fue tendencia esta semana y sigue dando de qué hablar. Así que ya establezco conexión con... Abrazo desde Brasil, otro abrazo desde Paraguay. Saudações. Aló, Laura, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Bem-vinda a Paraguai e bem-vinda à minha casa. Obrigada, bem-vindos ao Rio de Janeiro e à minha casa. Ah, pero eu conheço Rio de Janeiro. Muito bonita. Sim. Coñezo, Steves. Bueno, a la gente, mire, vamos a hacer un portuñol hoy, así que por favor a la gente que ya no me escrache si es que mezclamos un poco el portugués y el español, vamos a hacer una mixturanza hoy. Laura, Sim. você já visitou o Paraguai? Conhece? Não, nunca. Ainda não. Bem, quando a pandemia terminar, esperamos você por aqui, tá bem? Claro, com certeza. Bueno, les estuve diciendo a la gente que se está sumando ahora que vamos a hablar sobre un tema que fue tendencia. Vamos a hablar sobre los grupos antiderechos en general, pero también sobre esta Sarah Winter, una referente de los grupos antiderechos que fue arrestada esta semana en Brasilia. Recordemos que Sarah Winter también estuvo en Paraguay y que también es una referente acá de Paraguay porque estuvo dando charlas y conferencias contra el feminismo y contra la población LGTBIQ+. Esto, por supuesto, gracias a algunas autoridades nacionales paraguayas con las que se la vincula. Toda esta información está extraída, por cierto, de la página de Diverses Alto Paraná, bueno, que nos estuvimos enterando de esto también por los medios de comunicación. Entonces, vamos a preguntarle a Laura sobre esto y entonces te pregunto, Sara, por favor, ¿cómo vamos a confundir? Laura, sí, ¿cómo fue esto del arresto? ¿Você poderia nos contar qué aconteceu con Sara? A mídia relatou sua prisão. Sim, a prisão da Sarah Winter aconteceu por conta de uma investigação que acontece na nossa Suprema Corte aqui no Brasil. E Es que ela, tiene una sim, marca, entonces, adiante. e essa investigação era sobre um ato que aconteceu em Brasília, a capital federal, que vinculou mensagens antidemocráticas, né? Convocou o fechamento do Congresso Nacional, convocou os militares para assumirem o poder, convocou o fechamento da nossa Suprema Corte, né? E também a volta do AI-5, que é o ato institucional número 5, uma medida tomada
durante a ditadura militar brasileira, de endurecimento e fechamento do regime, né, censura da liberdade de expressão das pessoas, de reunião política, enfim. Então, é uma medida que no Brasil é conhecida por ter sido a que realmente endureceu, né, a ditadura, o período da ditadura militar. Então, essa investigação ela não era só com foco na Sarah Winter. A Sarah Winter é uma liderança desse movimento. Eu estou falando muito rápido, estão conseguindo? Não, não, não. Está ótimo. Sim, ótimo. E ela é uma liderança de um grupo político que estava acampado. Vocês compreendem? Acampado? Sim. Sim. Em frente à esplanada dos ministérios, que é um lugar onde tem os nossos ministérios, né, em Brasília. E é um grupo político que defende publicamente, né, essas medidas antidemocráticas e, em uma entrevista, a Sarah Winter chegou a se colocar como liderança desse movimento e afirmou, né, para a mídia que, inclusive, tinham pessoas armadas dentro daquele acampamento. Enfim, eles fizeram vários atos além do acampamento, né? Eles fizeram um ato com tochas, compreende? Sí, Fuego. con antorcha, con fuego, sí. Fuego, sim. Que, né, foi interpretado por muitas pessoas, né, muitos analistas políticos como uma referência aos movimentos supremacistas brancos, né, apesar do grupo não dizer que era essa a referência política. Enfim, então ela foi presa nesse contexto. A prisão dela foi anunciada pela grande imprensa e gerou nas redes sociais aqui do Brasil um debate muito interessante, porque os jornais noticiaram ela, quase todos, como sendo uma ativista. E nas redes sociais houve um questionamento sobre ela é uma ativista, né? O que é ser um ativista? A Sarah Winter, que é contra a democracia e lidera um grupo que está sendo, né, investigado por ser antidemocrático, essa pessoa pode ser chamada de ativista? Então, esse foi um debate que surgiu, sobretudo depois da cobertura da imprensa. E se você começar a analisar as reportagens que saíram depois, outros veículos já começaram a dizer só o nome dela, Sarah Winter, ou então a dizer que ela era uma extremista, né? Você viu menos veículos de grande alcance, de mídia no Brasil, colocando ela como uma ativista, né? Isso foi um debate que surgiu pela cobertura da imprensa. Término. Sim. De activista. Bueno, nos está diciendo Laura que efectivamente Sara, esta referente de grupos antiderechos en Brasil, fue arrestada, palabras más, palabras menos, por participar de hechos antidemocráticos y también por la divulgación de noticias e información falsa, esto en Brasil. Es una noticia muy importante porque estamos hablando de una referente, reitero, de los grupos antiderechos, pro familia, que le dicen contra el feminismo, contra la población LGTBI, y fíjate cuál es su antecedente. O sea, estamos hablando de situaciones violentas. Ahora, también en la parte final, Laura estuvo comentando que en los medios tuvo mucha repercusión cómo titularon la noticia, porque la llamaban a Sara de activista. Entonces, yo le quiero preguntar ahora a Laura, ¿te parece que los grupos antiderechos a veces utilizan el lenguaje de los derechos humanos en sus discursos? Quer dizer, você acha que os grupos antidireitos estão usando a linguagem dos direitos humanos para a construção de seus discursos? Só uma correção. A prisão dela preventiva, ela aconteceu por causa dos atos antidemocráticos. Uhum. A investigação de fake news, de notícia falsa, é outra investigação. Ela não foi presa por causa disso. Uhum. Ela teve... Mas a investigação está aberta. Está aberta, levaram o computador dela, o notebook,
smartphone, né, por causa da investigação de fake news. Mas, de fato, a prisão foi por outro motivo. Eu queria só aproveitar, eu esqueci de me apresentar. Posso me apresentar agora? Adiante. Sim. Sim, sim. Eu sou Laura Molinari, estou consultora da Anistia Internacional Brasil, consultora de campanhas. Me juntei ao movimento Anistia em 2012 como ativista, e hoje trabalho como consultora de campanhas para a Anistia Brasil e também como consultora para a ONU Mulheres Brasil. Bem, só para localizar quem está Sim, para a falando com gente você. que se está sumando agora à transmissão, porque muita Sim, gente agora está sumando-se. sim, sim. E aí, você pode repetir a sua pergunta Sí, para a gente? sí, estuvimos preguntándote si es que te parece que a veces los grupos antiderechos se apropian de nuestros términos para construir sus discursos. Quer dizer, você acha que os grupos antidireitos estão utilizando a linguagem dos direitos humanos para a construção de seus discursos? Sim, com certeza. E a Sarah Winter é um excelente caso e o movimento anti-direitos reprodutivos, que ela é atuante também, né? São casos muito emblemáticos, importantes para a gente entender como isso funciona. Eu acompanho mais os grupos que são anti-direitos reprodutivos, então eu vou usar esses grupos como um exemplo, porque direitos sexuais e reprodutivos também são direitos humanos, né? É. Então, o que esses grupos têm feito, eu fiz uma pesquisa em parceria com a Coding Rights, que é uma organização brasileira, e a Privacy International, sobre como esses grupos anti-direitos reprodutivos se comportam na internet, né, para impedir o acesso aos direitos reprodutivos. E uma coisa que a gente reparou em alguns grupos estudados é que eles usam não só termos, né, términos, mas também uma linguagem visual com imagens que falam sobre autonomia, que falam sobre o direito de escolher, de decidir sobre o próprio corpo. Tem um grupo no Brasil que é contra o direito ao aborto, chamado Gravidez Indesejada. Eles têm um site e eles espalham fake news sobre aborto e convencem mulheres a não abortar. As páginas desse grupo nas redes sociais têm uma imagem da Frida Kahlo defendendo que a mulher tem que se empoderar com essas palavras: empoderamento, autonomia, direito de decidir, direito a escolher, que é um campo semântico que a gente usa bastante, né? E eu Coincidência. estava... Coincidência. Porque eles não entendem, né, os direitos humanos como uma série de direitos, né, que são fundamentais e complementares, né? Não é só o direito à autonomia, né? Você ter condições sociais, econômicas, de vida que te permitam tomar uma escolha. Eles não têm essa percepção, eles esvaziam o termo, mas como o termo é popular, né? Autonomia, eles acabam chegando a uma audiência que talvez não fosse ser acessível se eles usassem outros termos, né? Eu estava dando uma olhada nas fotos que tiveram em um protesto em abril nos Estados Unidos, contra o uso de máscaras e contra as medidas de isolamento social. E tinham muitos cartazes escrito: direito ao próprio corpo, não vou usar máscara. Então, é uma apropriação da nossa narrativa, né, de direito a decidir, de direito ao aborto seguro, por exemplo, que eles apropriaram para um campo que nega direitos, na verdade, né? Porque você, de alguma maneira, quando você vai contra as medidas de saúde pública, você impede que outras pessoas desfrutem da saúde, né? Então, é muito interessante. Quando a Sarah Winter foi presa, alguns dias depois, ela
publicou nas redes sociais dela um apelo. Ela falou: eu preciso que os meus direitos fundamentais sejam garantidos. Oh, Porque ela foi transferida de prisão, né? E nessa transferência ela foi para uma prisão pior, digamos assim, com menos estrutura. E nisso ela fez um apelo para que os direitos dela fossem garantidos. bueno, impresionante. Laura, la consultora de campañas de Amnistía Internacional Brasil, está con nosotros en este After de los Derechos y está hablándonos sobre esta apropiación que hacen los grupos antiderechos de nuestra narrativa. O sea, la narrativa, los grupos antiderechos utilizan la narrativa de los derechos humanos para construir sus discursos y estuvo dando algunos ejemplos Laura. Ahora te quiero preguntar también, Laura, ¿cómo se coordinan estos grupos para poder incidir en las políticas locales, pero también nacionales o regionales? Crecer, ¿cómo los grupos antiderechos se coordinan para influenciar las políticas locales o internacionais? Regionalmente, eu acho que é importante falar da ideologia de gênero, que é uma base política, ideologia de gênero, Sí, que é, ideología de género. sim, que é uma base, né, fundamental dos grupos antidireitos e que teve muita força em muitos países da América Latina, né? Na Colômbia, por exemplo, o discurso de combate à ideologia de gênero foi usado quando se discutia o acordo de paz, né, com as Farc. Então, eu acho que os grupos antidireitos, no Brasil, pelo menos, a ideologia de gênero, ela alcançou um lugar de pautar a agenda política dos grupos antidireitos, assim. A ideologia de gênero é um significante vazio, é uma coisa que ninguém sabe direito o que é e que a direita usa para... A direita, enfim, os movimentos conservadores, né, usam de alguma maneira para lidar com qualquer questão que fale sobre sexualidade, gênero, né? Tanto na área da saúde, quanto na educação, quanto em outras políticas públicas. E na América Latina, especialmente na segunda metade dos anos 2000, esse movimento aconteceu regionalmente, sobretudo na área da educação, né? De uma maneira simultânea. Em vários países, houve essa movimentação para impedir uma suposta ideologia de gênero na educação. Então, eu acho que quando a gente olha especialmente para esse tópico da ideologia de gênero, que é a base de muitos movimentos antidireitos, e como ele se perpetuou na região, eu acho que a gente consegue entender quais são as narrativas e as estratégias de ação, né? Eles falam muito em família, né? Que é uma expressão que, de alguma maneira, consegue canalizar uma série de valores de segurança, de educação, né? Que mobiliza as pessoas, né? Que mobiliza as audiências. E agora, no Brasil, existe uma questão que a gente tem representantes eleitos que abertamente defendem essas agendas antidireitos, incluindo uma agenda contra a ideologia de gênero. Para você ter uma ideia, no Brasil, no dia 12 de maio, havia mais de 10 mil mortos por causa da Covid-19. ¿Cuándo hizo? ¿10.000 muertos? ¿Cuándo? 12 de maio. Sim. 10.000 muertos. Mais de 10 mil mortos. E nesse dia, o presidente Jair Bolsonaro, ele disse que ia propor uma lei para combater a ideologia de gênero. Pois é. Que tem que ver, verdade?
você consegue acessar uma emoção, né? Mobilizar a sua audiência, né? E desviar o assunto de uma realidade que demandava a atenção dele, que é a nossa emergência de saúde pública, né? Por causa da pandemia. Mas internacionalmente, o Brasil ele tem um peso muito grande na nossa região. É só a gente, e no mundo, é só a gente lembrar das conferências da ONU, de Cairo, Beijing, que falaram sobre questões de gênero, que definiram o que são direitos sexuais e reprodutivos, em que o Brasil teve um peso muito importante para consolidar essas agendas globais no âmbito da ONU. E hoje, atualmente, a política externa brasileira, ela, através do Itamaraty, né, que é a nossa representação de política externa, tem se posicionado nas conferências internacionais, quase todas as vezes, contra qualquer coisa que fale sobre educação sexual, direitos reprodutivos. Então, a nível nacional e internacional, não são só narrativas antidireitos para mobilizar o afeto das pessoas. Hoje isso se converte em políticas públicas, em diretrizes nacionais e internacionais, que impactam a região y el mundo, ¿no? De alguna manera. Estoy tomando nota de todo, nos estuvo diciendo Laura, entonces que muchos grupos de derecha utilizan este término de la ideología de género, que sabemos que no existe la ideología de género, pero que bueno, que ellos utilizan este término para captar la atención de un público, ¿verdad? Utilizando expresiones como la familia, por ejemplo. Entonces, utilizando ese término de la familia, etcétera, movilizan a las personas, movilizan los afectos de las personas. Y, por supuesto, también la audiencia. Estuvo contando un hecho puntual que decía Laura, el 10 de mayo se contabilizaban 10.000 muertes en Brasil por causa de la pandemia del COVID-19. Y entonces el presidente Bolsonaro sale a decir, en medio de toda esa crisis, sale a decir que va a sacar o que van a trabajar por una ley contra la ideología de género. Pero, y uno se queda así, ¿pero qué tiene que ver? Bueno, y entonces decía ella que es como una manera de desviar la atención, 12 de mayo, me corrige, para desviar la atención de la opinión pública sobre el tema central en este momento, que es la salud pública. Pero claro, recurren a estas expresiones, digamos, para captar la audiencia y también para captar los afectos de las personas. Bien, te quiero también preguntar, Laura, porque estoy anotando todo acá para hacer después como un resumen, ¿cómo fusionan sus doctrinas religiosas con la política para de esa manera realizar su activismo en derechos humanos? Porque acá en Paraguay también a veces ocurre este tipo de situaciones que, por ejemplo, grupos religiosos se infiltran en cuestiones públicas o en cuestiones de política. Y hay una frase que dice, iglesia y Estado, asuntos separados. Entonces yo te pregunto a vos, ¿cómo ELIS, los grupos antiderechos, mezclan o mixturan as doctrinas religiosas con as políticas para de esa manera realizar su activismo en antiderechos humanos? Sim. No Brasil, o presidente da República escolheu como o lema do governo dele Brasil acima de tudo, Deus arriba de todos, de todo, sim. Então, é um governo que tem, se apresenta... ¿Puedo repetir? Disculpa, ¿puedo repetir? En portugués, ¿puedes hablar en portugués? Brasil... Deus, não, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. ¿Você pode traduzir agora, por favor? Sí, bueno, está diciendo Laura que el presidente Bolsonaro eligió como frase o como eslogan del gobierno actual Brasil acima de tudo,
Deus acima de todos, que a tradução é Brasil encima de todo, Deus encima de todos. Sim. Aqui, atenção, a gente está fazendo comentários aqui, pode ler. O perfil de J. Jandino fala, vou ler. Eh, a ver, es que están escribiendo Brasil acima de todo, Deus acima de todos. En Paraguay está peor, quizás, ¿no? Nos dice, yo creo que este es el perfil de Maribel. ¿Me confirmas, Maribel, si sos vos? Pero sí. Después, Brasil acima de todo. La situación, por ejemplo, prohibieron la educación con perspectiva de género. Correcto. Pero bueno, Laura, continúa. Esa fue a frase, ¿no? Do governo de Brasil. Sim, esse é o lema, né? A frase do governo. E a gente tem hoje, no Ministério da Família, das Mulheres, da Família e dos Direitos Humanos, que é um ministério criado pelo Bolsonaro, que juntou temas de gênero, mulheres e família e direitos humanos, tudo em um ministério só. Compreende? Ministério? Sí, Sim? sí, ministerio. Sim. E ela é uma pessoa que é pastora, né, de uma igreja evangélica, que também participa ativamente de organizações pró-vida, especificamente de uma organização pró-vida não, né? Contra direitos reprodutivos aqui no Brasil. Então, é uma agenda que, ainda que em termos de política pública não tenha uma menção direta à religião, ela é pautada por dogmas religiosos. Por exemplo, antes do carnaval, e você conhece o carnaval do Brasil? Conheço, não participei, mas conheço. Gostaria. Sim, o carnaval do Brasil é uma grande festa. E antes do carnaval, a ministra Damares Alves, que é a ministra do Ministério das Mulheres, Famílias e Direitos Humanos, ela lançou uma política pública para combater a gravidez na adolescência. E a política pública consistia, especialmente, o foco da política pública era a abstinência sexual. Então, por mais que... Perdão, a gravidez como en la pubertad. la pubertad. Entonces, los embarazos De los jóvenes. Sí, está Sí, hablando de los embarazos de niños, niñas y adolescentes. sí, Gravidez significa embarazo. Puede continuar. embarazo. Sí, Sí. bueno, gracias. Sim, e a política para enfrentar isso a proposta foi a abstinência sexual, compreende? Sí. Abstinência. Sim. Nossa, abstinência não tive outra alternativa. Sim, ela não falou sobre embaraço juvenil. Isso. Jandira, coordenadora de mobilização e ativismo da Anistia Brasil, comentando aqui. Saudações para ele. Sim. Enfim, então é um governo que, em algumas políticas públicas, você percebe, né, que tem uma concepção pouco ligada à ciência, né, aos acúmulos que já existem na pesquisa médica, enfim. E, para além disso, é importante dizer do papel das igrejas, sobretudo em algumas agendas conservadoras, como a própria ideologia de gênero, que tem a sua fundação, né, nos estudos católicos, nas organizações católicas, né? Então, sobretudo quando a gente fala sobre direitos sexuais e reprodutivos, o papel, sobretudo da Igreja Católica, ele já está comprovado, né? De toda a resistência, né, para falar sobre educação sexual e reprodutiva, né, em falar sobre diversidade, políticas para a população LGBTI. Isso tem uma presença histórica na construção da ideologia de gênero, né, que já tem, né, foi criada na década de 80, 90, né,
justamente pela Igreja Católica e hoje foi apropriada pelas igrejas pentecostais, evangélicas e pelo movimento conservador no geral. Ujú. Bueno, está Laura comentándonos sobre cómo a veces ocurre esto que yo pensaba que era solamente en Paraguay, pensaba que en Brasil era un poco mejor, pero no, nos está hablando cómo muchas veces los grupos religiosos se infiltran, digamos, en las políticas públicas y está diciendo lo que acá un usuario nos dice, voy a leer, amo mi Paraguay, excelentes los dos. Bueno, no era eso lo que... Pero muchas gracias, muy obrigado. Eh, dice el perfil de Cordecra Boe Canela, disculpen, meo portugués ruin, dice abstinencia sexual para evitar los embarazos juveniles. Entonces esa era un poco la política pública que se propuso para evitar los embarazos infantiles, abstinencia sexual. Pero, o sea, y no podrían, no se podrían fijar esas políticas públicas en el violador, en el agresor, en vez de la abstinencia sexual. O sea, ¿cómo que la solución para evitar los abusos, los embarazos infantiles es la abstinencia? No podría ser que los abusadores sexuales dejen de abusar de las niñas, niños y adolescentes. Pero bueno, estamos hablando de eso entonces con Laura, la campaigner de Brasil, la asesora, ¿verdad? Ahora te quiero hacer otra pregunta que tengo anotado acá sobre lo que dijiste porque me parece muy interesante. ¿Cuáles son los impactos negativos que generan estos grupos antiderechos? Porque muchos pueden decir, bueno, hay libertad de pensamiento, libertad de expresión, cada uno puede decir lo que quiera, pero que, o sea, en realidad estos discursos de odios tienen una repercusión en la calidad de vida. Laura, quais são os impactos negativos de esses discursos dos grupos antidireitos? Eu acho que é muito. Aqui no Brasil, esse impacto se traduz, se reflete muito na própria violência contra os defensores e as defensoras de direitos humanos, né? O Brasil é um dos países mais perigosos e mais violentos com relação à atuação de quem defende direitos. E eu acho que, para além do impacto de vida na população geral, nas pessoas comuns, é importante falar justamente sobre como que os defensores têm o seu trabalho ameaçado, né, cotidianamente no Brasil. Trazendo o debate para o que eu estudo, né, que são direitos sexuais e reprodutivos, no ano passado teve uma perseguição, né, uma denúncia da ministra Damares de Direitos Humanos, Família e Mulher contra uma revista, compreende? Revista? Sim, revista. Você fala revista. Que publicou informações sobre aborto ilegal no Brasil. E isso gerou uma onda de ódio virtual em cima das jornalistas que tiveram seus dados expostos, foram atacadas, ameaçadas pelas redes sociais. Escrachadas, então, escrachadas. Escrachadas, sim. Bueno, nas redes sociais. Então, tem um impacto muito difícil na vida das defensoras e defensores de direitos humanos. E no Brasil existe um estigma enorme com relação aos direitos humanos. Tem algumas frases que são clássicas que quem defende direitos humanos tem que ouvir. Por exemplo, direitos humanos para humanos direitos. Ou então, sim. Ou então, quem defende direitos humanos defende criminosos, né? É direito de criminoso. Então, existe uma dificuldade de a gente conseguir comunicar para parte da população o que é, de fato, defender direitos humanos, o que são os defensores de direitos humanos. Ao mesmo tempo, os defensores de direitos humanos no Brasil, que é um país muito desigual, muito grande, muito diverso, eles de fato impactam na vida das pessoas, né, nos seus territórios. Então, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro.
Existem muitas operações da polícia que violam direitos humanos nas favelas. E em muitas favelas do Rio de Janeiro, os moradores e moradoras, né? Compreende? Morador, moradora? Sí, Sim. habitantes. Habitantes das favelas, eles sabem que são os defensores de direitos humanos que estão ali, que são as pessoas que vão ajudar quando eles precisarem reportar uma violência do Estado, por exemplo, né? Quem eles procuram? Eles já sabem que são os defensores de direitos humanos que estão ali para ajudar naquele território. Então, tem essa contradição, assim, e tem um estigma muito grande no Brasil com relação a quem defende direitos humanos. Bem, vamos a ler os comentários. Fala Cintia 7708. Existe um estigma quando se fala em direitos humanos no num país, no num país, no en un país que mata negros en comunidades pobres. Jorgito, ¿pueden guardar este live? Qual é o nome e o perfil dos dois? E Bem, sí, bueno, quiero leer, porque esta conversación la hacemos entre todos, quiero aclarar, no es que es una conversación entre dos, así que si tienen preguntas pueden dejar aquí en los comentarios. Y el perfil de Maribel, que yo le quiero decir Maribel, ya sabe ella, pero me perdona, dice, voy a leer porque hizo una pregunta interesante. A mí me gustaría escuchar de Laura cómo cree que podemos contrarrestar estas narrativas sobre ideología de género. Entonces, preguntan cómo podemos contrarrestar esas narrativas sobre a ideología de género, esas narrativas que você falou. Você entende? Nossa, eu entendo, mas É complicado a resposta. é um desafio muito grande. É um desafio muito grande. Eu acho que na Anistia Brasil, a gente tem feito um trabalho muito importante de educação em direitos humanos para mostrar para as pessoas o que significa, na prática, defender direitos humanos, né? Então, você conseguir ter água para lavar sua mão e se proteger contra o coronavírus é um direito, né? É um direito fundamental. Então, eu acho que esse exercício da gente mostrar na prática o que significa defender, por exemplo, educação sexual e reprodutiva, nesse caso, né? Ou a igualdade de gênero, pode ser um esforço positivo, né? Numa perspectiva bem didática, compreendem? Didática? Didática, correto. Sim. Por exemplo, aqui no Brasil, os dados sobre violência sexual contra mulheres e ninhas indicam que a maior parte dos estupradores são pessoas próximas e do círculo familiar da vítima, né, da mulher ou da ninha, sobretudo no caso das crianças, né, das ninhas e dos ninhos. São parentes, são familiares. E aí, quando você vai falar sobre defender educação sexual e reprodutiva nas escolas, por exemplo, você está falando justamente que, infelizmente, na maior parte dos casos de estupro de ninhas, eles acontecem dentro de casa. Então, a criança, né, as chicas precisam de um espaço, que talvez seja a escola, que consiga identificar uma situação de abuso, ou onde ela aprenda o que é um carinho e o que é um abuso. Então, eu acho que um exercício didático, né, com um tema que é tão tabu, porque a gente fica falando de ideologia de gênero, mas isso nem existe, né? O que é ideologia de gênero, assim, né? É o que eles dizem que é, o que os movimentos antidireitos dizem que é. Então, tentar materializar, como que eu posso explicar, trazer para a realidade, pode ser um bom exercício de educação. Estupro, violação. Jandira, maravillosa. Gracias por la aclaración. Y efectivamente está hablando Laura sobre esto que en realidad
sabemos porque también es así en varios países de la región, que muchas veces los violadores de los niños y de las niñas están en el propio círculo familiar. Entonces, de ahí Laura está resaltando la importancia de la educación sexual para que los niños y las niñas conozcan sus derechos y sepan diferenciar lo que es un cariño de lo que es un abuso o una violación, y también para que puedan saber comunicar o denunciar una situación de abuso que están pasando. Y también nos comentaba anteriormente Laura sobre cómo afecta estos discursos de los antiderechos en la calidad de vida de las personas. Afecta principalmente, decía ella, a los defensores y las defensoras de los derechos humanos porque se estigmatiza el término derechos humanos. Y mucha gente ya piensa directamente que derechos humanos significa defender a los criminales. Y eso es una estigmatización. Pero atención, porque los criminales también tienen derechos. Pero bueno, es la estigmatización que hacen adrede, ¿verdad? Laura, así que te quiero agradecer muchísimo. Yo le quiero decir a la gente que se está sumando, dicen, el perfil de Cintia, perdón. Mas existe una política clara en las escuelas sobre eso no actual gobierno? Pregunta Cintia, perfil de Cintia. ¿Tenemos Não, respuesta? No. não. O que aconteceu no Brasil foi que em 2013, há sete anos Ujú. atrás, existiu uma grande campanha contra a ideologia de gênero, quando o Congresso Nacional discutia um Plano Nacional de Educação. Aqui no Brasil, o momento que começou a aparecer com força a ideologia de gênero foi esse, justamente no debate sobre a educação. E o que acontece hoje é que não só várias cidades e várias províncias, né, como se fossem, adotaram legislações que proíbem a palavra gênero. Ujú. O Poder Judiciário anulou, né, cancelou quase todas essas leis, mas elas existiram. E o que existe em muitas escolas hoje, né, por professores que estão organizados, né, professores como Sí, educadores, sim, profesores, se fala así. sim, é que existe uma autocensura, né, com medo de serem denunciados por doutrinação, ideologia de gênero, denunciados, né, nas secretarias das escolas de educação. Muitos educadores, muitos professores não falam sobre isso, né? Ujú. Então, teve um efeito muito, muito ruim, que é um efeito moral, né, cultural. Os professores e professoras têm medo de falar isso em muitas escolas, né? Têm medo de serem demitidos. Alguns políticos, inclusive o antigo ministro de Educação do governo Bolsonaro, já pediu, em algum momento, há alguns meses atrás, que filmassem os professores que falam sobre ideologia de gênero nas escolas e mandasse para eles. Ujú. Né? Isso, enfim, foi uma questão política, teve um debate sobre isso, mas incentivou esse clima, né, de autocensura. Ujú. Bien, estoy anotando, quiero dejar acá un mensaje para... Bueno, también les quiero decir a las personas que están sumadas a esta transmisión que en la parte de abajo, en la barra, tienen el icono de un avioncito. Ustedes dándole clic a ese avioncito pueden compartir esta transmisión con sus amigos, amigas, contactos o personas o conocidos, conocidas a quienes les pueda interesar esta charla. Así que compartan esta transmisión eh, para que seamos más. Nossa, Laura, eu achava que no Brasil a situação dos direitos humanos estava melhor do que Paraguai, mas acho que não é tanto assim, né? Não, tá muito difícil. Agora, durante a pandemia, né, do coronavírus, da Covid-19, o governo federal não tem tomado medidas inclusivas, né, e que levem em consideração os grupos sociais que são mais vulneráveis, né, no Brasil,
as pessoas negras, a população LGBT, os povos indígenas e tradicionais, que são os quilombolas, né? Isso não está acontecendo a nível federal, do governo federal. E as violações de direitos humanos não pararam durante a pandemia, né? Elas continuam e hoje as pessoas não estão tendo condições de acessar, por exemplo, um direito à saúde, porque não existe, né, acesso democrático aos leitos. Aqui nas favelas do Rio de Janeiro, teve uma criança, o João Pedro, né, que foi morto dentro de casa, ele tinha 14 anos de idade, pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, enquanto ele estava isolado, fazendo isolamento social dentro de casa. Então, a pandemia trouxe outras, né, questões de direitos humanos. A Anistia Brasil está com uma campanha de pressão aberta que se chama Nossas Vidas Importam. Justamente para pressionar as autoridades a adotarem medidas de enfrentamento à crise da pandemia que levem em consideração os direitos humanos e que existem grupos no Brasil que são muito mais vulneráveis, né? Bueno, Laura nos está comentando ahora cómo en Brasil, Amnistía Internacional Brasil están llevando a cabo una campaña denominado Nuestras vidas importan, que significa nuestras vidas importan, para presionar y para mejorar las condiciones de salud, porque lo que ella está señalando es una situación que también ocurre en Paraguay. La pandemia lo que desnuda es las diferencias que existen, ¿verdad? Y las deficiencias también en cuanto a salud, ¿verdad? Porque muchas veces pasa que quienes están en situación de vulnerabilidad, como los pueblos indígenas, las mujeres, la población LGTBIQ+, también las personas trans, por ejemplo, son personas que tienen mayor dificultad para acceder a los servicios de salud. Entonces, esas desigualdades es lo que pone de manifiesto y, bueno, esta situación de pandemia que estamos atravesando. Y bueno, por eso Amnistía Brasil está llevando a cabo esta campaña denominada Nuestras vidas importan. Vou ler um comentário aqui. A perda de direitos é diária e cada vez mais grave. Retrocessos que já impactam na vida das pessoas, principalmente na vida das mulheres. Estavam comentando aqui os participantes desta, ¿cómo se fala? Entrevista. Entrevista también. Bueno, Laura, muchísimas gracias por sumarte a esta transmisión. Y ya te dije, cuando pase la pandemia, te esperamos también en Paraguay. Sim, Cuando claro. pandemia, esperamos você aqui em Paraguai. Sim, e quando passar a pandemia, Carnaval do Rio de Janeiro. Sim. Não fala porque tenho muita vontade de visitar de novo. Visitei em 2012, mas já faz tempo, quase 10 anos. Outro Brasil. Brasil, Outro não, Brasil. preciso atualizar. Sim, com certeza. E eu quero visitar o Paraguai. Muito pertinho da também. gente. Estamos Também, perto, sim. né? Um país muito cálido. Bem, obrigado, Laura, muito obrigado. Muito obrigada pelo convite, obrigada aos meus colegas da Anistia Brasil que estão aqui, e obrigada a toda a Anistia Paraguai, Maria José, você pelo convite, eu adorei. Foi muito bom esse after. Este after. Até logo. Até logo. Hasta luego. Bien, estuvimos hablando de esta manera con Laura Molinari, ella es consultora de campañas en Amnistía Internacional Brasil. Hablamos sobre los grupos antiderechos en general, pero sobre todo hablamos sobre el caso que nos estuvimos enterando también a través de diversos Alto Paraná principalmente, ¿verdad? El caso de Sarah Winter, una referente de los grupos antiderechos, que estuvo en Paraguay dando charlas contra el feminismo, contra la población LGTBI, por supuesto de la mano de algunas autoridades paraguayas, y que fue arrestada en Brasil
por participar de movimientos antiderechos. Y además tiene una investigación abierta por parte del Ministerio Público sobre la divulgación de información falsa. Así que bueno, interesantísima toda esta conversación. Entre otras cosas, estuvimos viendo cómo los grupos antiderechos se apropian de el discurso y la narrativa de los derechos humanos para crear sus campañas. Interesantísima esta conversación, así que vamos a guardarla y vamos a compartir en nuestro feed para que después puedan volver a verla, volver a procesarla, volver a repasarla, porque estos son de estos lives que uno dice, por favor, guarden para que podamos verlo de nuevo después. Muchísimas gracias a todos y todas por sumarse a esta transmisión. Como siempre decimos, la defensa de los derechos humanos no está en cuarentena y por eso desde Amnistía en Paraguay continuamos activando por ellos. Nos encontramos el próximo viernes en el próximo After de los Derechos, que hoy ya es internacional, fíjate, o sea, ya ahora es internacional, dejamos el listón bastante alto, pero antes no se olviden que el próximo encuentro es el miércoles a las 10 de la mañana en mitad de semana por Facebook Live. Muchísimas gracias y que tengan un buen resto de fin de semana. Feliz Día del Padre por mañana.